A Gênesis 360 começa sua campanha para os profissionais da linha de frente invisíveis. Todos nós aplaudimos os trabalhadores da linha de frente que atuam todos os dias para combater o Covid-19. Porém, há uma outra linha de frente que atua de forma anônima, heróis invisíveis que trabalham fazendo tarefas essenciais de manter limpos e desinfetados hospitais, supermercados, escritórios e casas. Eles estão na linha de frente que combate o vírus dia e noite. Contudo, muitos destes não têm a documentação necessária e não recebem nenhuma ajuda do governo. Estes heróis são deixados à sua própria sorte. A Gênesis 360 entra nessa campanha para que estes trabalhadores finalmente possam ter os documentos necessários para que eles recebam a assistência que merecem. Gênesis 360 luta para que a linha de frente invisível seja inclusa e protegida, para que todos nós possamos ver e aplaudir seu trabalho. Gênesis 360, conecta seus sentidos. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao programa Canadá no Ar. Tudo bem, Michele? Tudo bom, Bittar? Tudo bom, pessoal de casa? Pessoal, esse mês o mundo inteiro celebra o mês da diversidade. Nós vamos conversar muito neste programa sobre esse assunto, temos vários convidados especiais para vocês. Bittar, uma dessas convidadas é a Maria Clara Sena, ela que é a primeira trans-refugiada brasileira aqui no Canadá, e ela vai falar um pouco sobre o preconceito que sofreu tanto lá no Brasil quanto aqui no Canadá, Bittar. Muito difícil mesmo. No quadro Mude Sua Mente, Jonathan Monteiro vai falar sobre qual é o nosso papel para combater a homofobia. A gente vai falar também, Bittar, sobre o bilinguismo infantil. A gente convidou uma professora chamada Paula Amaral, que ela vai ensinar como você que é mãe e pai pode ensinar seus filhos a falar as duas línguas sem precisar esquecer do pessoal que está lá no Brasil, Bittar. Isso direto da Austrália, né? Sim, sim. No quadro Minuto de Fé, o coordenador de um centro espírita aqui de Toronto vai nos falar sobre você ama o seu semelhante exatamente como ele é? Uma tarefa difícil, mas que todos nós devemos exercer. Exatamente, Bittar. E semana passada foi comemorado o Dia dos Pais aqui no Canadá. By the way, parabéns, Bittar, parabéns aos pais que estão em casa. Todos os pais. E a gente trouxe um pai e um filho que vão tocar bateria e uma música super legal, um rock bem gostoso aí pra gente curtir. Born to be Wild. Isso. Curtam o rock, a gente volta já já. Até já já. Nesse mês de junho está sendo celebrado no mundo inteiro o mês da diversidade. E existe uma sigla que antes nós conhecíamos como LGBT, que vem mudando no decorrer dos anos, adicionando novos gêneros a ela. E hoje nós convidamos o Rafael Torres, que é do Comitê de AIDS de Toronto, para nos explicar um pouco mais sobre o assunto. Tudo bem, Rafael? Oi, Michele. Oi, Alfredo. Tudo bem? Tudo bem também para o pessoal do Canadá no Ar. Eu fico muito contente, de ter recebido esse convite para estar aqui falando com vocês hoje. Primeira pergunta que eu tenho que fazer é como é que a gente faz para entender o significado dessa sigla? Primeira coisa é que a gente entenda o que é sexo biológico, Sexo biológico é o sexo que a gente recebe ao nascer, de acordo com os cromossomos que nós apresentamos, de acordo com as características, os órgãos sexuais que nós apresentamos, e a gente pode ser classificado como macho, fêmea ou intersex, quando a gente apresenta as duas características. O sexo biológico é uma coisa, e ele já é dado ao nascimento, E aí, ao longo da nossa vida, enquanto a gente vai se desenvolvendo a nossa personalidade, a gente vai se identificando com um gênero, certo? E aí, se eu me identifico com um gênero a qual o meu sexo foi dado ao nascer, eu vou dizer que eu sou cis. Então, no meu caso, eu sou um homem cis, porque ao nascer eu fui identificado com o sexo masculino e eu me identifico com esse gênero, certo? Se eu não me identifico com esse processo, se a minha identidade de gênero é contrária ao meu sexo biológico, então é quando a gente diz que é uma pessoa trans, tá? E não é só cis ou trans que as pessoas podem se enquadrar. Também existem gêneros não binários ou não conformantes, Que são pessoas que acreditam que elas não se identificam nem com um nem com o outro e elas trafegam, nesse fluxo aí que pode ser entre os gêneros masculino, feminino e também no meio deles, certo?
Existe também a expressão de gênero, que é como eu vou expressar e como eu vou estar mostrando para a sociedade como que eu identifico esse gênero. E por fim, existe a orientação sexual, que é para quem eu direciono o meu desejo afetivo sexual. Isso aí vai de acordo com o meu gênero, né? Se eu sou do gênero masculino e direciono o meu desejo para alguém do gênero masculino, então eu posso dizer que eu sou gay, tá? E aí também a mesma explicação para hétero, bissexuais, são pessoas, né, que se sentem atraídas pelos dois gêneros. Também existe pansexual, que são pessoas que não fazem diferenciação de gêneros, elas se sentem atraídas, né, por diversas possibilidades. E também existem as pessoas assexuais, que não apresentam diretamente esse desejo afetivo sexual, isso também é super normal. Tá? Então, quando a gente fala da sigla LGBTQI2+, a gente está tentando enquadrar todas essas possibilidades. Antigamente a gente conhecia essa sigla como GLS, né? Que era gays, lésbicas e simpatizantes. Isso foi mudando ao longo do tempo porque, como começava com G, se tinha muito a ideia de que a figura dos gays era mais importante do que as demais figuras, né? E o movimento lésbico, ele precisou, isso é super importante porque é uma forma de reconhecimento, ele precisou também que ele fosse reconhecido e iniciado na sigla. Então a gente mudou para LGBT posteriormente. O S, que era o termo simpatizantes, é um termo que hoje em dia a gente evita usar, porque em teoria todos nós deveríamos ser simpatizantes do movimento, não é? Então o S foi sendo afastado e foi dando lugar às demais letras, tá bom? Rafael, por que essas novas nomenclaturas foram sendo acrescentadas? Então, por que essas novas categorias foram acrescentadas, né? Para tentar tornar o movimento cada vez mais inclusivo e representar cada vez mais todos os diversos grupos sociais que vão compor, né, a categoria da diversidade de gênero, diversidade sexual. E eu vou, se vocês me permitirem discutir rapidamente essa figura aqui, essa figura vai apresentar as diversas letras que podem ser, que a gente pode tentar, né, compreender. É uma figura que eu adoro particularmente, já está um pouco velha em alguns termos, né, mas que a gente pode estar sempre atualizando. Então, como a gente pode ver aí, o L são para o movimento lésbico, né? São pessoas, como a gente já explicou antes, são quem se identifica com o gênero feminino e sente a atração afetiva sexual por pessoas do mesmo gênero, do gênero feminino, se enquadraria na categoria L de lésbicas. Gays, G para gays, né, que são homens que sentem atração afetiva sexual por outros homens ou por outras pessoas do gênero masculino. B para bissexual, que são pessoas que sentem atração afetiva sexual por ambos os gêneros, não é? E aqui é interessante que a gente também abra um parêntese ao falar da bissexualidade, porque tem muita gente que tem um certo preconceito, né? Nossa, se você pode escolher, por que você escolhe um e não outro? A questão aqui não é escolha, né? Pessoas bissexuais, ela não tem essa questão de que, vou escolher conscientemente agora se eu quero me relacionar com um homem ou com uma mulher. Elas sentem atração e essa atração é diversa, tá certo? Isso diz respeito não a uma questão de escolha, mas a uma questão do que está envolvido ali na relação e de como a pessoa se sente bem naquele momento, tá bom? Os dois T's são para transgênero, né? Algo que eu já discuti na pergunta anterior. E o seguinte é para transexuais, que era um termo que a gente tem tentado modificar, porque foi um termo que inicialmente foi muito utilizado com questões diagnósticas, né? Quando a questão da transexualidade ainda era tida como uma doença. Tá? Então, cada vez mais a gente tem tentado utilizar somente o termo trans ou transgênero, visto que a gente está pensando aqui em categorias de gênero, e não em categorias de sexualidade, realmente. Que é um termo que é bem americano, né? Bem do inglês, mas que a gente tem usado também já no português, que é queer. Queer a gente pode pensar como um termo mais umbrella, né? Um termo que pode abarcar, inclusive, todas essas letras, né? E queer, antigamente no inglês, era uma palavra que era, de certa forma, pejorativa. Era utilizada até para xingar o grupo de pessoas que se identificavam como gays ou lésbicas, enfim. E hoje em dia é um termo que foi pegue por esse grupo para cada vez mais ser utilizado como um termo empoderado. Como termos que eles falam, sou queer, sou feliz, estou aí, não é? O outro que a gente pode pensar como questioning são pessoas que estão se questionando, que não têm muita certeza da identidade sexual, da identidade de gênero delas, então elas se permitem estar nesse local que elas não precisam de fato ter certeza, tá? Isso é muito válido e é muito importante. E é para intersexual, né, que nas categorias de sexo biológico são pessoas que apresentam cromossomicamente, geneticamente, biologicamente, tanto as categorias de macho e fêmea, né? A para ally, ou em português a gente poderia traduzir como simpatizantes, que é aquele termo que eu já falei que é um pouco questionável,
visto que em teoria todos nós deveríamos aceitar, né, essa diversidade que existe, mas é super importante que a gente possa ser lá e realmente apoiar todo mundo. O A para assexuais, também a gente pode incluir categoria de pessoas aromânticas, que são pessoas que de fato não sentem uma atração afetiva sexual especificamente por ninguém. Isso não quer dizer que eventualmente eles e elas podem engajar em atividades sexuais, tá? Mas é importante que a gente não considere isso como uma doença, como algo anormal, como algo que não existe. Existe sim, é importante ser reconhecido, tá? P para pansexual, que são pessoas que sentem atração afetivo-sexual por uma diversidade de gênero, sem necessariamente ter que especificar se elas sentem por homem, por mulher, por bi, por trans, por cis, enfim, tá? Não está aí nessa tabela, mas eu também poderia acrescentar outros termos como HSH, que são homens que fazem sexo com homens, podem ser pessoas que não se identificam nem como hétero, nem como gays, nem como bi, tá? Então eles preferem utilizar a nomenclatura HSH, e também um termo muito canadense, que é 2S, ou Two Spirits, né? Que são como as comunidades aborígenes, as comunidades indígenas daqui, reconheciam as pessoas que apresentavam essa diversidade de gênero, diversidade sexual, e aí é um termo bem regional, mas que a gente acrescenta, visto que a gente está vivendo aqui no Canadá, né? Existem também outros vários termos que são utilizados, e esses termos eles são mutáveis, né? Pode ser que próxima semana já cheguem termos novos que vão tentar cada vez mais incluir mais pessoas e deixar que todos se sintam à vontade. E eu acho que isso é o mais importante, né? Por isso que é tão importante que a gente saiba sobre essas ideias. Qual a importância do entendimento desses termos para a população em geral? De fato, isso ajuda, né, a causar essa sensação de pertencimento. Mas a gente sabe que somente incluir uma letra numa sigla não vai ser só necessário, né? É importante que toda a sociedade ela reconheça, ela respeite. E o mais importante, né, que a gente não comece a categorizar coisas como normais ou anormais. Eu nem gosto de utilizar essa ideia de termo normal e anormal. Uma coisa que eu gosto de falar é a ideia de termo normatizado, né, que é o que é considerado como a norma, certo? E aí isso varia muito. Isso pode variar de tempo, isso pode variar geograficamente, isso pode variar historicamente, de país, enfim, tá? Então é muito importante que cada vez mais a gente possa ter ações como essa, por exemplo, né? De que eu possa estar aqui discutindo sobre isso e tentando educar todo mundo. E assim, eu sei que não é obrigatório que todo mundo saiba de tudo, por isso que a educação é tão importante, né? E quando a gente se educa, quando a gente é informado, né, é mais difícil a gente cometer alguns erros e é mais fácil até da gente aceitar. E quando a gente sentir um estranhamento diante de algo novo, diante de algo que é diferente, se eu me educo, se eu sei o que é aquilo, fica mais fácil até de eu explicar para mim mesmo, para a nossa mente, né, como é que a gente entende aquilo. E assim, eu espero que cada vez mais a sociedade ela possa ser mais diversa, ela possa aceitar cada vez mais essa diversidade de gênero, diversidade sexual que existe, diversidade cultural também, né? Porque eu acho que o mundo é mais bonito quando ele é diverso, tá bom? Então, Michele, Alfredo, pessoal do Canadá no Ar, muito obrigado, tá? Eu fico muito contente mais uma vez de ter estado aqui com vocês. Espero que isso tenha sido um momento importante para todo mundo, tá bom? Tchau, tchau! Obrigada, Rafael. Tenho certeza que ficou bem claro para o pessoal de casa o que quer dizer cada um. E também, Bita, a gente não precisa estar preocupado em decorar tudo isso, né? Eu acho que quando você tem respeito e pergunta às pessoas o que fazer, se você tem alguma dúvida, é o melhor caminho. Exatamente. Além de sigla, todos nós somos seres humanos. Não é isso, Michele? A gente vai falar agora com a Maria Clara Sena. Ela que é ativista pernambucana, ela trabalhou por muitos anos no Mecanismo, que é um órgão da ONU que luta pelos direitos humanos dos travestis dentro dos presídios. Ela também ganhou o Prêmio Cláudia em 2016 pelo ativismo que ela fazia lá em Pernambuco. Clara, a gente está muito feliz em ter você aqui. O que é que você sofreu de preconceito, não só no Brasil, como aqui no Canadá? Explica pra gente. O Brasil é um país racista, então Maria Clara, ela sofreu racismo, ela sofreu muito racismo. O Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo. Maria Clara sofreu transfobia. A Maria Clara, quando estava no sul e sudeste do país, Maria Clara sofreu xenofobia. E aí a gente pode também ter uma visão quando se trata de pessoas que saem de uma comunidade e vão para as cidades, né? E aí elas sofrem o preconceito por não ter aquela aparência.
Entendendo esse lugar do preconceito, que é a falta da informação, a gente precisa levar esse ponto de vista aqui do Canadá. O que nos faz brasileiros vivendo aqui no Canadá? É o idioma, é a forma de nos comunicarmos, né? essa forma espontânea que nós temos, a música, a comida. E levar isso para o Brasil é dizer que o que é que faz esse Brasil ter essa cara, né? essa diversidade que nós temos. O Brasil é único, as pessoas dizem, você é do Brasil? O Brasil, né? E que tal a gente experimentar, entender que o outro não é uma ameaça, o outro é o que nos soma a deixar o Brasil com essa cara, que juntos podemos tornar o Brasil uma potência, como diversas músicas dizem, né? Nós não temos terremotos, nós não temos furacão, temos um clima que é favorável. E que tal ser favorável para todo mundo? Aqui no Canadá, nós brasileiros dividimos espaço com pessoas do Meio Oriente, da Europa, diversos países, e deixo o Canadá como ele é, um país de ponta, né? Com essa diversidade, e essa diversidade que nós temos em nosso país. E levar a informação é dizer, a gente vai conseguir chegar num lugar muito bom. Basta ter respeito às informações, às identidades, enfim. Isso é Brasil. É realmente muito triste ouvir isso de você, Clara. Mas a gente queria saber também que tipo de situação você passou constrangedora e que você gostaria de compartilhar com a gente. É triste dizer, mas eu lembro, meses quando eu cheguei aqui no Canadá, eu estava andando pela avenida principal, pela Yonge Street, e tinham 2 brasileiros que trabalhavam na construção, e eu vi de longe um já apontando para o outro, e quando eu estava passando por perto, esses brasileiros, eles falaram, olha, pega, é tua, não sei o que, sabe? E aí me trouxe essa memória do Brasil, e no momento eu reagi. E eu disse, eu estou entendendo o que é que você está falando. Me deu vontade de chamar a polícia, eu só não chamei porque naquela época eu não tinha o inglês ainda, né? Mas para você entender a gravidade da coisa, e eu passei muito tempo me privando de estar na comunidade brasileira, porque o que me fez sair do Brasil foi justamente os brasileiros, não foram os canadenses. Quando a juíza leu o documento que me aceitava aqui no Canadá, e disse, Maria Clara, aqui você vai viver completamente livre. E o primeiro impacto que eu tive de preconceito foi justamente com o brasileiro. E aí eu fiquei meio que reticente, eu me podei de viver, de estar no meio dos brasileiros, tive muito medo, enfim. E o outro foi com uma menina do Meio Oriente, uma iraniana, que ela se recusou, a gente estava na classe, né, de inglês, e ela se recusou de sentar junto a mim, na turma que eu estava fazendo parte. E eu não sei qual foi o motivo, eu não posso dizer se foi preconceito racial ou se foi preconceito transfóbico, eu não sei. Sei que ela se recusou de sentar, e depois as pessoas da classe se movimentaram e questionaram ela e tal. E ela disse que ainda tinha muita dificuldade, a professora conversou, foi um constrangimento. Ou seja, foram coisas muito mínimas. Aqui existe preconceito como existe no Brasil, mas existe uma lei que é severa. Se você fizer algo, você será punido. A lei é clara. Situações complicadas, realmente, Clara. Mais uma vez, a gente sente muito ouvir isso aí, esse tipo de situação que você passou, especialmente aqui. E assim, a gente queria ouvir muito de você. Qual o conselho que você dá para as pessoas que ainda, porventura, têm algum tipo de preconceito? Eu digo para elas que vocês estão perdendo uma oportunidade de conhecer pessoas e histórias magníficas, né? Eu me coloco enquanto exemplo porque eu tenho uma história de superação. Que qualquer preconceito que as pessoas tiveram, né, o meu amor, a minha vontade de viver, de superar cada dia é sempre maior, sempre maior. E aí eu queria que essa luz que existe em mim, ela conseguisse despertar essa luz que existe em você, e que você tivesse uma possibilidade, se permitisse a conhecer pessoas como eu, né, que eu só sou uma ponta de várias outras, né, que querem apenas viver. Se permita, né, quebre esse preconceito que você tem, né? Olhe, conheça a minha história, conheça a história de várias outras Marias Claras que está no Brasil, que vive aqui no Canadá. Uma vez que você vive aqui no Canadá, conheça a 519 na Church Street.
Lá existem pessoas que eu sei que é difícil quebrar o preconceito, porque quando você ouve a mentira diversas vezes, ela acaba se tornando verdade. Mas é uma verdade que é irreal, ela não existe. Eu não sou uma pessoa que vou lhe atacar ou que vou oferecer algum tipo de risco, nem para você e nem para sua família. Isso é uma inverdade, né? Então, aproveite que você está no Canadá ou que você está no Brasil, né? Esse momento de coronavírus, essa mensagem que o universo passa dizendo que o coronavírus ele está para todo mundo. É como um direito humano, o direito que você tem, é o direito que eu tenho e qualquer outra pessoa tenha. Então é isso. Nós estamos indo para uma nova era. Vem com a gente, vem conhecer esse universo e dizer, não, agora chegou a hora de eu pensar diferente, é a hora de eu viver diferente. Quero agradecer a todo mundo que parou para ouvir, Maria Clara. Mais uma vez, obrigada a todos do Canadá no Ar. Maria Clara, essa sua fala sensibiliza a todos nós, até porque você estava no Brasil em situação de risco e você veio para cá para ser acolhida. Aí chegou aqui, aconteceu isso, né, Bittar? É triste. É muito triste a gente saber que uma pessoa guerreira, um ser humano guerreiro que lutou para ajudar as pessoas, seja destratado pelos próprios compatriotas em outro país. E o nosso papel aqui na Canadá no Ar é apoiar todo o público de língua portuguesa e dar suporte independente de gênero, raça ou seja qual for a sua opção. Falando em apoio, a gente está aqui para apoiar também a sua causa. Se você tem alguma sugestão de pauta ou você quer ser anunciante aqui com a gente, pode mandar um e-mail para canadanoar@gmail.com e a gente vai ficar muito feliz em receber aqui sua sugestão, vídeo ou a sua parceria. A gente fica aguardando aí o teu contato. No quadro Mude Sua Mente, nós vamos conversar com o Jonathan Monteiro, que vai falar sobre uma nova perspectiva de enxergar o ser humano e de combater os preconceitos. Falar sobre preconceito é um desafio enorme, mas nesse momento é mais do que válido refletir sobre isso. É uma necessidade social, considerando aí os protestos que a gente tem visto, né? E o fato de estarmos no mês da Pride aqui no Canadá. Um ponto de vista interessante é que se você parar para pensar, os protestos ou os movimentos, eles pedem para você olhar para uma causa ampla. Mesmo que seja algo em específico, como racismo, homofobia, etc., os movimentos eles chamam a atenção para uma causa, um tema, um problema, uma situação. E aí a gente fala aqui do macro, né? Do todo. A grande reflexão que eu queria propor na coluna de hoje vai além do que a gente vê nos movimentos quando eles acontecem. Eles pedem ações dos governos, da sociedade, leis que protejam aquela causa em específico, mas pensa comigo, e você? Como você entra nessa discussão? O que você pode fazer sobre isso? Observe que agora eu não estou falando sobre a visão macro, estou falando sobre o micro, sobre um indivíduo. Nesse caso, você que deve adotar uma ação diante de tudo que você vê. Senão, tudo será apenas drama e cobranças para que alguém tenha que fazer algo por isso. Não. Talvez eu te incomode agora, mas eu vou ter que te dizer, você também é responsável por tudo que acontece nesse planeta. Se você não assume a autorresponsabilidade, ou seja, como eu lido com isso, você pode estar sendo hipócrita sem saber. Para fazer isso ficar mais claro, eu vou te propor 3 ações que podem fazer você fazer a diferença e levar você a assumir a sua responsabilidade sobre isso. Eu vou te ajudar, vamos lá. Primeiro, olhe à sua volta e veja quem você conhece que pode ter mais o seu cuidado. Por exemplo, pergunte para o seu amigo ou amiga gay: você se sente discriminado? Em que momentos você se sente mal com relação a isso? Como você gostaria de receber o meu apoio sobre isso? Dica número 2. Não permita situações de racismo ou discriminação à sua volta. Quebre esse silêncio. Lute por pessoas que estão aí, debaixo dos teus olhos. Número 3. Ajude instituições que seu coração pede para ajudar. E leia mais sobre o assunto. Há dezenas de livros que falam sobre o racismo e discriminação. E aí, depois de trabalhar isso, como você acha que seu crescimento como ser humano vai ser?
será que você não será uma pessoa melhor para lutar pelos seus próprios sonhos? Pense nisso. Um grande abraço e até semana que vem. Obrigada, Jonathan. Esses 3 exemplos aí foram super práticos para que a gente possa começar a pensar melhor no que vai falar e assim evitar dizer algo que seja preconceituoso. E agora a gente vai falar com a Paula Amaral, ela que é professora e fala diretamente da Austrália. Ela que vai explicar para a gente como é que você faz, você que é papai e mamãe, para ensinar seu filho, que nasceu aqui no Canadá, a não perder o ritmo com a língua portuguesa. Explica para a gente, Paula, como é que essa família pode fazer para que o filho não se perca aí no meio do caminho, mesmo morando aqui. Olá, Alfredo, Michele, telespectadores do programa Canadá no Ar. Então, para fazer com que o seu filho goste de falar, né, a língua da sua família, você tem que falar com ele desde pequenininho. Então, desde a barriga, desde bebê. E aí, você, caso o outro pai, né, ou a mãe não fale o português, ele vai falar a língua dele, o inglês, o francês. E aí, vocês vão usar a técnica chamada One Parent, One Language, em que cada pai fala aquela língua com o filho. Agora, se forem os 2 brasileiros, então eles falam português em casa e a criança aprende a língua majoritária fora de casa ou na escola. Então, esse método se chama Minority Language at Home. A linguista Barbara Zutter Pearson, ela escreveu um livro que se chama Raising a Bilingual Child, que ela fala que não tem garantia de nada. O que tem são práticas. Então, ela observou que as famílias que tiveram sucesso, o que elas faziam? Elas tinham uma estratégia, elas eram consistentes, elas envolviam a família, elas tinham técnicas para quando a criança falasse na outra língua, como que ela ia fazer ela falar em português. Então, tudo isso contribuiu para o desenvolvimento bilíngue da criança. Então, tudo vai depender de como você apresenta o português para o seu filho. Também eu quero fazer um convite, tá acontecendo no meu Instagram essa semana um evento gratuito onde eu falo sobre isso e tudo mais sobre bilinguismo infantil. Vocês aí do Canadá estão convidados. Obrigada pela oportunidade. E agora no quadro Minuto de Fé, nós vamos conversar com o Sobek Rebelo, que é um dos coordenadores e fundador de um centro espírita aqui em Toronto. E ele vai abordar o tema de como amar o semelhante exatamente do jeito que ele é. É sempre bom lembrar que o quadro Minuto de Fé é focado para mandar mensagem de esperança para vocês. Se você é de qualquer religião e quiser enviar uma mensagem, nós seremos muito gratos e mostraremos sua mensagem aqui no programa. Quando nós olhamos para trás na história da humanidade, nós vamos sempre encontrar dores, brigas, guerras, tudo porque nós temos dentro de nós impregnado o direito de posse, o direito da força. Esquecemos que o nosso Criador, que nos ama, que nos colocou neste planeta de provas e expiações, para nos amarmos uns aos outros, para nos entendermos amoravelmente. Mas ainda persiste dentro de nós a desigualdade e não a igualdade, como pede o nosso Criador. Jesus nos diz na Escritura, ou na própria prece ou oração, como queiram, do Pai Nosso, amar o próximo como a si mesmo. Parece difícil de fazer isto. Por quê? Porque o orgulho que está dentro de nós é muito forte e precisamos mudar isto. E as dores vêm exatamente como esta agora que nós estamos passando, para fazermos uma reflexão daquilo que somos, daquilo que queremos e daquilo que podemos ser. Então este momento é um momento para nós fazermos essa reflexão e pensarmos que Deus nos ama do jeito que somos. E sendo assim, devemos refletir
e voltar os nossos olhos para os nossos irmãos mais próximos e amá-lo da forma que ele é. Obrigada, Sobeck. Essa sua mensagem aquece o coração da gente de esperança em sermos uma humanidade cada vez melhor. Eu acredito muito nisso. E agora a gente vai ver pai e filho tocando bateria. Que negócio bacana é esse, Bittar? Tocando bateria. Pois é, eles vão tocar, em homenagem ao Dia dos Pais, a música Born to Be Wild, que também tem tudo a ver com o tema que nós abordamos hoje, porque foi um clássico do rock que ajudou a combater as barreiras, os preconceitos nos anos 70. E eu gostaria de deixar o recado que o Nick está tocando bem melhor do que o Thiago. Ah, eu não diria isso, Bittar. Sim, o filho superando o pai, o aluno superando o mestre. Pessoal, a Gênesis 360 é que transmite o programa Canadá no Ar. Nós estamos todas as quintas-feiras, às 7 horas, e aguardamos você. Com certeza, Bittar. Até a próxima semana, pessoal. Bye, Michele. Bye. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Get your motor running, head on the highway, looking for adventure, and whatever comes our way, yeah, gotta wanna make it happen, take the world in a loving embrace, fire all of your guns at one time, explode into space. I like smoking lightning, heavy metal thunder, racing with the wind, and the feeling that I'm under. Yeah, gotta go make it happen, take the world in a love embrace, fire all of your guns at one time, explode into space, and like a true nature's child, when we were born, to be wild, and we can climb so high, never gonna die. Born to be wild, born to be wild. Get your motor running.